A paz do Senhor Jesus para minhas irmãs, espero que estejam todas bem com Jesus. Queria deixar para vocês aqui um versículo bem conhecido de todas nós, que está em Gênesis 2, capítulo 18, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora que esteja diante dele. Aqui nos versículos anteriores vamos ver a criação do mundo, quando Deus criou o mundo, quando ele fez todas as coisas. E fez os céus, a terra, os animais, todos os seres viventes, e depois ele fez o homem. E vendo ele que não era bom que o homem seja só, ele fez quem? Nós, mulheres, né, gente? Mas é muito importante a gente saber a nossa importância, o nosso propósito. O Senhor, antes mesmo da gente nascer, antes mesmo dele nos criar, ele tinha um propósito pra gente, que diz em Gênesis 18, aqui no 2:18, que não é bom que o homem só, farei uma adjuntora. Antes de todas as coisas da nossa vida que a gente faz, a nossa primeira missão aqui nessa terra é ser uma adjuntora, ajudadora. E podemos ver que muitas mulheres elas não querem esse papel, muitas mulheres elas estão cansadas desse papel, muitas mulheres elas estão desistindo desse papel. Muitas mulheres estão dependentes, ganhando suas independências, outras se separando e achando que é o máximo viver independente, sozinhas, mas o propósito de Deus para a nossa vida não é esse. O propósito de Deus na nossa vida é a gente ser uma adjuntora, é a gente ser a mulher mãe, a mulher esposa. E eu sei que isso não é difícil, então por isso que eu vim aqui falar através desse vídeo para vocês, porque o Senhor tem me incomodado muito nesse versículo, porque nesse tempo de pandemia, muitos casamentos estão se desfazendo, muitas intrigas, brigas, memes de homens saindo correndo, que não aguenta as esposas, e essas coisas, essas brincadeirinhas que não é legal. Mas sei que também tem muitas mulheres que se acham empregadas, muitas mulheres que estão cansadas, esgotadas, mas eu venho falar para vocês que Deus vem renovar as suas forças, porque o propósito dele para você é esse daí, só que não é esse daí infeliz, é esse daí feliz, sendo uma mãe feliz, uma esposa feliz e tendo uma família feliz. Então o Senhor ele fala para você hoje que você tem um propósito, e o seu propósito é ser uma adjuntora. Então, que você venha se sentir importante, porque você tem um papel muito, mas muito importante na sociedade, que é ser a adjuntora. As coisas não funcionam sem você dentro do seu lar. As coisas não funcionam na vida do seu filho sem você. As coisas não funcionam sem você. E porque o Senhor disse não, porque o Senhor disse não é bom que o homem esteja só, porque o homem ele tinha que trabalhar, tinha que cuidar, e a mulher tinha que cuidar do lar, fazer a comida. Quem ia cuidar de tudo? Quando o Senhor ele criou você, sabia exatamente o que estava fazendo, sabia exatamente do que você seria capaz. Às vezes a gente se sente cansada, esgotada, mas o Senhor não dá pra gente nada que a gente não aguente. E muitas das vezes a gente vemos que às vezes estamos tão cansadas, esgotadas, que fazemos até as coisas de qualquer jeito. Mulheres que hoje em dia estão doidas que as creches volte porque não aguenta mais os filhos em casa. Eu venho falar para você, tudo que fazeis com alegria, como se fosse para o Senhor. Cuida da bênção que o Senhor te deu, do presente que o Senhor te deu com alegria. Tenha esse tempo de pandemia com seus filhos, fazendo coisas que você não tinha tempo antes, hoje você tem, com sua família, com seu esposo. Venha estar alegre. Mas o tempo não é de alegria. Faça o tempo ser de alegria. Aproveita a oportunidade, aproveita isso que você tem. Se foi assim que o Senhor deu tempo, aproveita esse tempo, mesmo no tempo de doença, mas foi assim que o Senhor deu, aproveite. E Provérbios 14 vai dizer que a mulher tola, ela derruba a sua casa e a mulher sábia edifica. Aqui a gente vai ver a influência que você tem sobre o seu lar. E eu venho perguntar para você, você tem sido a mulher tola ou a mulher sábia? A mulher sábia ou a mulher tola? Faça essa pergunta para você mesmo, porque a gente tem muita influência dentro do nosso lar. A gente é muita influência dentro do nosso lar. Então, o nosso lar ele depende muito da gente para andar. E quando o Senhor fala sobre a adjuntora, ele fala sobre... eu vejo como se
complementasse, um complementasse o outro. O que um não faz, o outro faz. E a esposa, ela não é empregada, ela é ajudadora. Aquilo que o homem não está podendo fazer no momento que ele está trabalhando, a esposa está em casa fazendo. Você não é empregada, você tem o propósito de ser adjuntora do seu marido, amém? E como já disse, tudo que fazer com alegria, com excelência, como se fosse para o Senhor, que você vai ser muito mais feliz. Quando Deus te criou, Ele tinha um propósito. Talvez você pense, quão difícil é esse propósito? É difícil? É. Falo por mim também, que às vezes é cansativo, às vezes é estressante, mas o Senhor não dá pra gente nada que a gente não possa suportar. Então, quando estiver difícil, quando estiver cansativo, você respira e vida que segue, porque você tem um propósito aqui nessa terra, que é ser uma adjuntora. E como eu já disse, estamos nesse tempo de pandemia, com muitas tristezas, o financeiro está meio abatido, e às vezes o financeiro dá contendas, briga, mas eu venho falar para você, coloque seu joelho no chão e venha ser a mulher sábia, amém? E antes de qualquer coisa, antes de você ser aquela mulher bem-sucedida, aquela mulher que tem um bom trabalho, aquela mulher missionária, aquela mulher pastora, aquela mulher professora, aquela mulher, o que você quiser que seja, o que você é aí que tá me ouvindo, eu não sei o que você é, mas eu sei o que Deus trouxe você aqui nessa terra para ser. Eu sei que Deus te trouxe aqui nessa terra para ser uma adjuntora. Então, que você venha cumprir o seu papel com excelência, que você venha cumprir o seu papel sem negligenciar. Porque o Senhor, Ele está vendo todas as coisas. E eu venho dizer para você, seja exatamente aquilo que Deus criou você para ser. Seja exatamente aquilo que Deus te trouxe aqui nessa terra para ser. E eu venho deixar essa palavra para você, que o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa terra com propósito, mulher. E o seu propósito é ser adjuntora, ajudadora, cumprimento para o seu marido. E que você venha fazer isso com alegria. Amém? Tenha todos uma boa tarde. Amém.